sempre temos companhias invisíveis ao nosso lado. Por mais que sejamos céticos em acreditar, por mais que não queiramos aceitar, mas nunca estamos sozinhos. E como a doutrina espírita, como a doutrina espírita é uma doutrina que nos revela com mais profundidade esse plano espiritual que nos cerca, nós aprendemos que nós não estamos sozinhos e que existe uma relação muito grande do plano físico com o plano espiritual. Então essas companhias, elas estão o tempo todo conosco. E essas companhias, elas não vão para o deserto. Elas vão estar, pelo contrário, em meio às multidões. Porque os espíritos, eles gostam da presença humana dos encarnados. Eles precisam dela, eles sentem necessidade dela. Então eles vão estar próximos aos grupamentos. E onde quer que estejam pessoas reunidas ou mesmo sozinhas. Quer dizer, não teremos a visão ou a sensação, o pressentimento desses espíritos no deserto. Isso é fato. Mas que não nos assustemos, porque muitas vezes são espíritos que a gente classifica como levianos, que muitas vezes estão a nos vigiar em muitas circunstâncias. Não é? Então não vamos nos assustar com isso. Porque se nós estivermos protegidos, orando, vigiando, esses espíritos eles não vão ter acesso a nós, principalmente em situações que nós consideramos constrangedoras. Então não vamos ter medo. Porque devemos ter muito cuidado também em fazer certas declarações. E uma delas é essa. Esse mesmo psicólogo contou uma história, nós nos recordamos agora, de uma jovem que chegou no consultório dele e ela estava assim muito perplexa, muito agitada. E aí ela já estava abalada emocionalmente por certos acontecimentos. E aí disseram para ela, para essa jovem, que tinha os seus 18 anos, que em torno dela havia inúmeros espíritos, inúmeros seres invisíveis a vigiá-la. E ela já estava meio abalada, ela ficou mais ainda. Então, quer dizer, é necessário que a gente tenha certos cuidados em fazer algumas destas declarações para não abalar aquelas mentes mais suscetíveis a choques emocional. Não devemos ser qualquer. O que podemos dizer no máximo é que nós estamos mergulhados nessas dimensões e os espíritos estão ao nosso lado. Como dizia Kardec, ele nos acotovela incessantemente e ocupa os espaços, o infinito dos espaços infinitos. Então eles estão por aí, ok? Alguns desses espíritos são chamados de anjos de guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos. Então vamos colocar aqui de uma forma geral o que são os anjos de guarda e espíritos protetores. São sinônimos, então são os mesmos espíritos. Tanto posso chamar os anjos de guarda como anjos, tanto posso falar de anjos de guarda como espíritos protetores. Só que os que são chamados de anjos de guarda, eles são espíritos de uma ordem mais elevada, já detentores de natureza, de sabedoria, de benevolência e de conhecimento. E os espíritos familiares ou simpáticos são aqueles que já convivem conosco há muito tempo, há eras, que muitas vezes reencarnam junto conosco naquela existência que escolhemos, ou que sentem afeição por nós quando estamos encarnando. E que muitas vezes se aproximam por gostos, por inclinações, por sentimentos. E é necessário que estejamos sintonizados com o pensamento deles, para que eles sintam essa afeição. Ok? Então a gente vai trazer aqui algumas imagens. Isso é o nome Espírito de Luz, com a auréolazinha, aquelas circunferências douradas sobre a cabeça. Então, são representações. Representações que a gente tem da cultura em geral religiosa e que permeia o nosso imaginário. Então você vê, por exemplo, essa imagenzinha aí de espíritos perfeitos, fazendo careta aí para a gente. E aí de espíritos protetores que estão encarnados
entre nós, que nos auxiliam, às vezes é o pai, às vezes uma mãe, às vezes um tio, e do espírito mais elevado que esteve entre nós, que foi nosso Senhor Jesus, e que, segundo Emmanuel, é o governador espiritual do nosso planeta. Ou seja, a gente já deduz que, assim como existem espíritos protetores para cada indivíduo, para cada um de nós, existem espíritos protetores para comunidades inteiras, para coletividades, assim como existem espíritos protetores e anjos que velam, que amparam todo o planeta. No caso do nosso, pelas revelações, seria o nosso Senhor Jesus, que inclusive esteve entre nós fisicamente. Como a gente mostrou aqui símbolos, né, que são recorrentes, nós vamos falar um pouquinho aqui dos anjos, ou dessa ideia religiosa a respeito dos espíritos protetores, segundo a Igreja Católica. Então, segundo a Igreja, são seres intermediários entre Deus e os homens, classificados de acordo com uma hierarquia, ou seja, existem graus, gradações entre esses espíritos. E a Igreja, no caso, ela faz uma classificação. Existe a hierarquia de primeira ordem, ou a primeira hierarquia, que tem contato direto com Deus, supervisiona todos os demais anjos. Existe a segunda hierarquia, que dirige os planos de Deus, comanda os anjos de segunda categoria e vigia a humanidade. Estas categorias a gente vai falar já. E a terceira hierarquia, que são os espíritos ou os anjos executores das ordens divinas e vigiam os indivíduos. Então, segundo a doutrina espírita, os anjos de guarda estariam aqui na terceira hierarquia segundo a Igreja Católica. Vamos ver essas categorias. A primeira categoria, existem três nomes e 3 graus para a primeira categoria. Então, segundo a Igreja, na primeira categoria estão os serafins, os querubins e os tronos. Acho que você já ouviu falar, né? O anjo querubim, o anjo serafim, né? Então a gente tem uma classificação dentro da Igreja Católica. Quem são os serafins? Esses, da primeira categoria, são aqueles que estão lá em cima deles, né? Estão mais próximos de Deus, ó. Contato direto com Deus. Então, eles velam, eles louvam, eles adoram a Deus, segundo a ideia católica, certo? Então, se nós fôssemos, por exemplo, graduar a posição do nosso Senhor Jesus, ele seria um serafim, né? Porque tem um contato direto com Deus, seria um médico de Deus. Os querubins, que são sábios, mantêm a ordem no universo e na terra. Os tronos inspiram os santos emissários. Então, esses são os anjos da primeira categoria, daquelas hierarquias. Os da segunda categoria são chamados dominações, potestades e virtudes. Os anjos, chamados dominações, eles são ministros de Deus, fazem cumprir a sua vontade na humanidade. Potestades indicam quais ações de Deus são cumpridas e como. As virtudes, né, que tipo de anjos são esses? Governam o reino mineral e orientam pessoas a adquirirem virtudes. Então eles estão bem próximos de nós. E a terceira categoria, mais próximos ainda, que são os principados, protetores das comunidades, os arcanjos e os anjos. Olha onde é que está colocado os anjos segundo a Igreja. Lembrando, gente, que não está na Bíblia essa classificação. Não vai encontrar esses nomes. Isso é uma classificação feita pelos teólogos, os padres da Igreja Católica. Na terceira categoria, os principados são protetores de comunidade. Os arcanjos são líderes dos anjos, executores de missões especiais. E os anjos, que são os guardiões de pessoas, responsáveis pela sua melhoria espiritual. Então, a gente viu os nomes que estão colocados, essas diversas categorias, vamos colocar assim, de anjos, de espíritos protetores, segundo a Igreja Católica. E aí você vê que os anjos, que estão mais próximos de nós, eles estão aí na terceira categoria desta hierarquia, segundo a Igreja. Mas a doutrina espírita, como é que ela ensina isso? Será que existem essas gradações, essas classificações? Não existe isso. Essas gradações
não ficam lá estampadas, né, na testa, né, na visão espiritual desses seres. Então essas gradações elas só existem sob um único ponto de vista, que é o ponto de vista da moral, da ética, das virtudes conquistadas e dos conhecimentos alcançados. Então esses espíritos se impõem pelo estado vibracional que eles se encontram e pela ética e a moral que eles já praticam e executam. E também pela a sabedoria que eles carregam. Então vejamos, os anjos segundo o Espiritismo. O que é que eles são? São seres evoluídos em inteligência e moralidade. Ou seja, eles são como nós. Eles são como nós. Progrediram o esforço próprio ao longo das reencarnações, pois foram criados simples e ignorantes. Então todos nós teremos acesso a essa elevação, porque isso depende das nossas conquistas e dos nossos esforços. Então não sei se você já ouviu uma músicazinha do Movimento Espírita, que o título dela é Um Dia Todos Nós Seremos Anjos, ou Os Anjos. Todos nós seremos. Então essa é o consolo, a esperança, né? É a força que a doutrina espírita nos dá. Os espíritos ou os anjos que atingiram esse grau, eles já progrediram, né? E todos os espíritos podem progredir mais ou menos rápido pelo correto uso do livre-arbítrio, do esforço e do sacrifício. Então é uma porta, um caminho aberto para todos nós. E só depende da gente alcançar esse estado. Deus não revela preferências, mas dá a todos oportunidade de progresso pela vivência em suas leis. Então os anjos de guarda, eles não foram seres criados à parte. Deus criou os espíritos dos homens, Deus criou os espíritos dos animais, Deus criou o espírito dos anjos e dos espíritos protetores. Não existem essas criações particulares. Existe uma criação só. Os espíritos foram criados todos em pé de igualdade, simples e ignorantes. Ou seja, com a possibilidade de alcançar todo o progresso, toda a virtude que é capaz da criatura. Então é um caminho aberto a todos nós. Então nós estamos nessa estrada. Seja no mundo material, seja desencarnado. Não estando em um corpo. Porque na realidade só existe uma vida, que é a vida do Espírito. Só que ela se dá em duas fases. Uma fase desta vida nós estamos em um corpo material, e a outra fase dessa vida, que é complementar esta primeira, nós estamos no estado de espírito. É isso que a luz do Espírito nos ensina. Então existe só uma vida, que é a vida do Espírito. É uma coisa interessante porque nós estamos com um pé aqui e outro lá o tempo todo. Porque quando dormimos, nós temos um acesso, mesmo que parcial, ao plano espiritual. Porque o sono é o estado em que parcialmente estamos e que mais tarde estaremos após a morte. Ou seja, o sono seria uma espécie de respiradouro que Deus nos concedeu para que a gente possa retirar forças para continuar na vida física. Então o corpo repousa mais, nós ficamos com o pé mais lá do que aqui. Mas é uma vida só. Então os espíritos, nas primeiras fases, ou seja, nós mesmos como espíritos, nas primeiras fases da sua existência podem errar mais, porque eles faltam conhecimento, moralidade e discernimento. Ou seja, são ignorantes dessas coisas, muito simples, infantis. Nós podemos nos comparar com o espírito nas primeiras fases ao espírito de uma criança, a um ser infantil. Quer dizer, nós ainda não temos discernimento, conhecimento das coisas, mas vamos adquirir pouco a pouco. Os espíritos evoluem, nós evoluímos, continuamente nos dois planos da vida, até chegarmos ao estado de espírito puro ou não. A gente vai crescendo, vai progredindo, através do nosso esforço, até alcançar esse grau. Eu vou olhar a hora, porque posso passar, né? Eu tenho que estar prestando atenção.
Então, os espíritos puros ou anjos, eles são, pois, as almas dos homens, segundo o Espiritismo, né? Chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta. Porque essa perfeição que a gente tanto divulga no Espiritismo, não é a perfeição de Deus, porque só Ele tem a perfeição absoluta, mas é aquela perfeição que o nosso estado como criatura comporta. Então é uma perfeição relativa. Atingindo esse grau de perfeição, a gente não vai mais progredir mais? Vai, só que por outros caminhos que a gente desconhece. Porque somente vivendo como anjo, como espírito puro, a gente vai entender que sentimentos eles têm, que progressos eles ainda podem alcançar. Então a gente não tem noção de como é que eles evoluem. A gente tem uma noçãozinha que foi revelada já pela doutrina espírita. Eles podem receber missões especiais, como por exemplo, Jesus. Se Jesus é um espírito puro, ele recebeu uma missão especial de estar entre nós aqui fisicamente. Nessa missão, que não era provação, porque ele não tinha mais o que espiar, nem o que provar, porque ele já tinha as perfeições nele, ele veio nos dar um exemplo, nos ensinar mais diretamente. Então, eles gozam em sua plenitude da felicidade prometida. Então, se existe uma felicidade imensa entre os espíritos puros, porque eles sabem verdadeiramente qual é esse amor de Deus, coisa que a gente desconhece, né? Quer dizer, a gente ainda cultiva um amor enrasteiro, possessivo, misturado às paixões, mas esse amor que os espíritos puros, os espíritos de guarda, os espíritos protetores, eles possuem já um amor sem mestre, né? Um amor sublime. Então, antes, porém, de atingir esse grau, eles desfrutam de uma felicidade relativa ao seu adiantamento. Felicidade que consiste não em ficar na ociosidade, mas nas funções que dá prazer a Deus confiar a Ele. E por cujo desempenho se sentem felizes, visto que tais ocupações representam para eles um meio de progresso. Então, aquela ideia da religião tradicional que diz que os anjos estão naquele louvor eterno para Deus, naquela contemplação pela eternidade, né? Isso seria também uma ociosidade eterna. Então, na realidade, eles têm ocupações e missões que são um prazer para eles, uma satisfação. Então, eles nunca estão inativos, sempre estão ocupados. E que por mais que nós pensemos que eles estão distantes, eles estão sempre muito próximos de nós, porque para eles não tem distâncias. As distâncias materiais só existem para nós, espíritos ainda imperfeitos. Os anjos percorreram todos os graus da escala, aquela escala espírita, segundo o Espiritismo. Uns aceitaram a sua missão sem murmurar, sem se queixar, e chegaram mais depressa. Quer dizer, os espíritos são criados simples, ignorantes, e aí com igual possibilidade a cada um. E aí aqueles que chegam mais rápido, né, por esforço próprio, muitas vezes eles alcançam esses níveis sem se queixar, sem se murmurar, e fazendo o que é necessário fazer. Então eles alcançam o progresso mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Mas o detalhe, Deus olha para cada um deles com o mesmo olhar. Quer dizer, Ele não faz acepção de nenhum. Ou seja, não tem aqueles com privilégio. Então todos os que alcançaram o alto grau que comporta eles de elevação, os que se tornaram anjos, né, espíritos puros, Deus olha por igual. Ou seja, Ele não vai ver o caminho que cada um deles seguiu. Se um chegou mais depressa ou chegou mais rápido, não. Até porque eles atingem um nível em que o amor, ele é o mesmo para todos. Então não tem mestre nesse amor. É único. O que é o anjo de guarda? Então vamos ver essa classificaçãozinha aqui que é interessante. Segundo a doutrina espírita, o anjo da guarda é o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Está lá na pergunta que é 490 do Livro dos Espíritos. Então quem quiser folhear mais tarde, fique à vontade. Então o anjo de guarda é um espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então seria uma potestade, né? O espírito já atingiu a pureza. O espírito protetor, né? Muitas das vezes a gente utiliza esse termo, né? É um irmão espiritual chamado bom espírito ou bom gênio. Mas lembrando, o anjo de guarda também é um espírito protetor. Só que esse espírito protetor, como irmão espiritual, ele está colocado aí como um bom espírito, né? Ele tem o seu progresso,
tem o seu grau de adiantamento, mas ele, a gente pode designar de anjo de guarda também, mas como espírito puro ele não alcançou o grau ainda. O espírito familiar, né, é um amigo da casa, da família consanguínea ou não, nem sempre são evoluídos. Eles estão mais próximos de nós, os espíritos familiares. Né? Então, muitas vezes é um parente nosso, né, que já partiu, né, mas que fica presente. Nos acompanha junto a nós, para velar, para nos inspirar, para nos vigiar, para nos auxiliar. Então, vão reencarnar? Vão, porque ainda eles têm necessidade disso. Mas enquanto a reencarnação não vem, eles podem, né, se utilizar de certos favores, no sentido de ter um mérito para isso, para nos auxiliar, como espíritos. Então, algumas culturas orientais, inclusive, fazem preces para os antepassados. Né? A cultura chinesa, ela é repleta disso. Né? Porque eles, os espíritos familiares são espíritos sagrados para eles, espíritos antepassados. Um espírito simpático. Esse espírito simpático, a gente pode tomar de uma forma mais geral. Muitas vezes são espíritos que sentem uma afeição por nós, muitas vezes eles não são espíritos familiares, no sentido de pertencer à nossa família, consanguínea, mas que eles sentem uma certa afeição, atração por nós. E aí, às vezes, eles se ligam a nós pela sintonia dos pensamentos, das vibrações, dos sentimentos. Então, olha lá na questão 15 e 14, né, o significado. O que é um espírito simpático? São espíritos que se sentem atraídos para nós, né, por afeições particulares e por certa semelhança de gostos e sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. E aí, um exemplo bem grosseiro, muitas vezes é o espírito que está encostado num murozinho ou sentado, e aí a gente passa, e aí ele sente aquele choque com a nossa presença, e aí ele vai nos acompanhar. Não, vou seguir essa pessoa aqui para me saber como é que é ela, me sentir atraído por ela. Né? Às vezes esses espíritos simpáticos estão encarnados também de nós, e aí sentem atração por nós, né? Sentem o desejo, e aí eles podem nos perseguir, né? Às vezes no bom sentido. Então, existem muito mais espíritos simpáticos do que a gente imagina, né? O ponto de partida dos anjos de guarda é uma história interessante. Vem aqui dessa palavra Daimon. Porque não sei se vocês sabem, mas o grande filósofo, né, Sócrates, ele tinha um espírito com o qual ele sempre ficava em comunicação, que ele batizou de Daimon. E Daimon, traduzido para o grego, significa simplesmente gênio ou espírito. Então ele tinha um espírito com que ele confabulava e que às vezes assustava as pessoas que estavam presentes com ele, porque elas não viam e não sabiam com o que ele estava falando. E era o seu espírito protetor, o seu gênio particular, que estava sempre em contato com ele. Alguns de nós têm essa possibilidade, né? No fato de que todos nós temos um espírito protetor a velar por nós mais ou menos somos médios, porque nesse sentido nós estamos sempre em contato e podemos sempre estar recebendo a influência e as inspirações e os conselhos desses espíritos. Só que tem uns que recebem mais diretamente, né? Que a doutrina espírita chama de médium, né? Então Sócrates era um grande médium, tinha esse espírito que ele falava. A Bíblia não faz nenhuma referência aos anjos da guarda. Pode folhear lá que tem. Fala dos anjos, mas não de espíritos que estão diretamente ali conosco. Até o aparecimento de Gregório, o taumaturgo, ou fazedor de milagres no século III, o guia e protetor dos cristãos era o Espírito Santo. Então, tinha um nome que se dava ao Espírito protetor, mas ele tinha um nome genérico, geral, que era chamado Espírito Santo. Né? E aí, principalmente depois da experiência de Pentecostes narrado lá nos Evangelhos. O cristianismo passou a adotar as ideias de Gregório. Como o cristianismo fazia parte da tradição judaica, preferia-se usar o termo anjo, aquele termo utilizado pelos gregos, daimon, que afinal assumiria com o tempo uma conotação malévola. Porque nos dias de hoje, daimon, que antes significava só espírito e gênio, hoje só tomou a conotação para espiritual. Então, daimon seria, traduzindo para hoje, demônio. Então, seria um espírito voltado eternamente para o mal. O que a doutrina espírita condena, que não existe. Porque seria o contrário à bondade divina que é absoluta. Então Deus criou espíritos voltados eternamente para o mal. Então não existe demônio.
nessa conotação aqui não. Existe o espírito vicioso, com tendências maldosas, né? Mas capaz de adquirir o mesmo progresso dos outros. Qual é a missão do espírito protetor? É a de um pai para com os filhos. Olha que comigo. A missão do espírito protetor: de um pai para com o seu filho. Então, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos. E quantas vezes a gente não quer, ou não aceita, ou não consegue ouvir esses bons conselhos, ou não quer segui-los? Porque muitas vezes é aquela vozinha na consciência a nos alarmar para alguma coisa ruim, da qual ou a gente esteja fazendo, ou esteja se caminhando. E muitas vezes não dá ouvido. E às vezes, é o nosso espírito protetor, o nosso anjo de guarda, o nosso amigo que está ali nos espetando. Preste atenção, né? Porque ele é como um pai e protege o seu filho, né? É ligado ao indivíduo desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espiritual. E o que é isso, gente? É amor. Isso é amor. Porque ele recebe a incumbência e ele aceita isso como missão de nos ajudar durante a encarnação, muitas vezes antes de virmos para cá, e aí pode nos seguir depois da desencarnação e nos ajudar, muitas vezes está ali prestando a nos receber quando desencarnamos, a nos ajudar a nos libertar dos laços que nos prendem ao corpo e também nos auxiliar a entender a nossa situação. E aí muitas vezes a gente não os percebe, mas eles estão ali, prestando. Isso depois da desencarnação. E às vezes, como existe na revelação espírita, o espírito está se desprendendo do corpo, e aí muitas vezes aquela aflição, aquela angústia, e às vezes pode achar que está sozinho, não está, porque o espírito protetor está ali ajudando, auxiliando, e às vezes é um amigo a nos receber. É um consolo da alma. O espírito protetor, os anjos de guarda, são um consolo para nós. É um grande consolo saber que há seres superiores ao nosso lado querem nos auxiliar. Há os protetores familiares, os espíritos simpatizantes e um que toma propriamente a responsabilidade de nos conduzir do nascimento à morte, que é o anjo da guarda. Nos momentos difíceis, tenhamos a humildade de pedir a sua ajuda, né? Muitas vezes não tem nem a humildade de agradecer, né? De agradecer as coisas que a gente recebe. E às vezes, né, nós saímos de uma situação ruim, né, muitas vezes não fazemos aquela prece de agradecimento, e é interessante que nesses momentos, se fizermos, nós possamos entrar em comunicação, né, rogar ao nosso espírito amigo protetor para agradecer, porque ele muitas vezes estava ali com a gente, se não todas as vezes, né? Porque isso depende muito de nós, dos nossos pensamentos, das nossas ações, porque eles sempre estão conosco. Eles só se afastam temporariamente quando nós negligenciamos os seus conselhos, ou então quando nós nos deixamos levar pelos nossos vícios, porque é uma coisa que depende de nós. Nós não somos arrastados irresistivelmente pela influência de espíritos maléficos. Somos nós que escolhemos isso, né? Pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas ações principalmente. Então, se nós ficarmos desamparados, não foi porque eles se afastaram de nós, não. Foi porque nós nos afastamos deles, com as nossas ações, né? Com os nossos sentimentos e pensamentos. Confiança em nossos protetores é o que nós devemos ter, né? Os bons espíritos estão sempre nos auxiliando. Eles não precisam de trombetas para se fazer notar. Então é ali, é no silêncio, é na meditação, né? Muitas vezes naquele momento que a gente acha que está sozinho, que está angustiado, e eles estão ali. Então eles não vão fazer estardalhaço para se fazer sentir. Esse sentimento às vezes é aqui no coração, ou numa satisfação interior, ou durante o sono. Basta apenas nos colocarmos em sintonia com eles para recebermos os seus avisos salutares. Os avisos não vêm com uma ordem, porque se assim fosse, delimitaria a nossa própria ação, o uso do nosso livre-arbítrio. Então é muito interessante, eles não tiram a nossa faculdade de escolha,
Não fazem isso. Eles só agem de acordo com a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio. Então eles não vêm para impor, para se fazer sentir de uma forma que a gente não possa usar o nosso discernimento, da nossa própria ação e liberdade de escolha. Não, não é assim. Então é uma coisa para deixar a responsabilidade nos nossos atos. Então é uma coisa muito sutil. Muito sutil. E muitas vezes é necessário que nós tenhamos sensibilidade para percebermos, para nos situarmos nessa vibração deles. Né? E por isso a importância da prece segundo o Espiritismo, nesse sentido. Porque não é só aquela coisa, né, através da coisa mística, não. Mas ela tem um efeito direto sobre nós, a prece, para entrar em sintonia com esses bons espíritos. Essa influência é maior do que a gente imagina. Muitas vezes eles decidem por nós sem que o percebamos. E é sempre assim, sem que o percebamos. A influência deles pode ser vista de dois ângulos, sob dois pontos de vista. Primeiro, uma nuvem de espíritos que nos conduz ao bem, e aí inclui todos os espíritos, os protetores, os simpáticos, os familiares, e uma nuvem de espíritos que nos conduz ao mal. Então tem aqueles grupos de espíritos que estão sintonizados com os nossos pensamentos, não muito felizes, aqueles pensamentos que nos arrastam para o mal, para os vícios, e que eles estão ali, né, do mal imperfeito, do mal entre aspas. Eles vão começar a nos influenciar. Então muitas vezes nós estamos no meio dessas duas nuvens e temos de tomar a decisão. Então vem aquela sugestão para um caminho ruim e às vezes vem aquela sugestão para um caminho do bem. E aí muitas vezes a gente até hesita, qual é o caminho que eu vou seguir? Muitas vezes a gente acaba seguindo um caminho que a gente vai ter uma experiência amarga depois. Agora por quê? Porque dependeu da gente, das nossas escolhas. Então, a doutrina espírita, gente, nos ensina a ter uma autonomia muito grande, a ter a responsabilidade por todos os nossos atos. Então, não tem por que a gente pretextar a ignorância e dizer, botar a culpa em Deus, nos espíritos imperfeitos, inferiores. Porque essa culpa, às vezes, está em nós. Muitas vezes, na maioria delas, se não, está em nós mesmos. Porque fizemos escolhas erradas. Então, não vamos culpar ninguém. Então devemos ter também a autonomia, que se tivermos a responsabilidade de seguir aquele caminho, que tenhamos também a responsabilidade, a força e a coragem para arcar com as consequências. E muitas vezes aquele pensamento que vem na nossa mente, né, que é a voz do nosso espírito protetor, da nossa consciência ali, a nos influenciar, e a gente não dá ouvido, eles que têm mais experiência do que nós, eles sabem às vezes a que fim vai dar aquela escolha que a gente fez. E aí eles querem nos ajudar, não vai por esse caminho, porque a gente sabe, vai acontecer contigo isso aqui. Não é porque eles têm a total dom da presciência, não, é porque eles têm experiência, eles sabem exatamente pelas circunstâncias o que está acontecendo e que pé vai ficar aquilo ali. Eles sabem. Ou seja, eles são experientes, eles são pai. Né? Nós somos muitas vezes as crianças sem discernimento. Então, a afeição dos espíritos, né? Os espíritos superiores se afeiçoam a pessoas de bem e que querem progredir. Os espíritos inferiores se afeiçoam aos viciosos e àqueles que são rebeldes às leis de Deus, às leis naturais. Os bons espíritos se preocupam mais com o lado moral do que com o material. Então, toda a preocupação dos espíritos em relação a coisas de terra a terra, do nosso mundo material, revela um atraso naquele espírito. Então, os espíritos, né, que são bons, que são benevolentes, eles sempre se preocupam com o lado das virtudes, do sentimento, né, do conhecimento. Nunca com questões materiais, que são coisas desnecessárias, supérfluas do nosso progresso, e que são temporárias, e que elas só são utilizadas aqui enquanto a gente está encarnando. Então ele não se preocupa com essas coisas. Eles podem até ajudar a tomar decisões, né, a nos aconselhar, né, mas nunca tem aquela preocupação exagerada com essas coisas terra a terra. Né? Numa crise, os bons espíritos reerguem a nossa coragem. Os maus, eles fazem o contrário. Eles nos incitam ao desespero. Então, o cultivo dos bons pensamentos,
dos bons sentimentos, das boas ações, é justamente para evitar isso aqui. Né? Evitar essa influência perniciosa de espíritos que vão sintonizar ali e vão nos incitar a sentimentos ruins. Sentimentos que muitas vezes eles têm, né? De inveja, né? Do mal olhado, né? Da ignorância mesmo, e das angústias, das aflições, coisas que muitas vezes eles estão sentindo. E muitas vezes eles não são totalmente maus, mas são ignorantes, né? São imperfeitos. Está na hora, né? A gente ia falar aqui da possessão, né, que muitas vezes nós ficamos sob o jugo desses espíritos. Mas existe aquele jugo bom e aquele jugo mau. O anjo da guarda nunca nos abandona. Às vezes parece que ele se afasta de nós, né? Precisamos verificar se esse afastamento não foi por nossa própria culpa, afastando de suas sugestões e de suas inspirações, porque está na nossa conduta, não na deles, porque eles estão sempre conosco. E as nossas considerações finais, devemos respeitar os propósitos de Deus, sempre, né? Então, se Deus é bom, soberanamente justo e bom, toda a sua vigilância, toda a sua sustentação, toda a sua providência é boa. Então, os propósitos de Deus são sempre bem. Valhamos das sugestões dos nossos mentores espirituais, sempre, né? Que a gente possa sempre rogar prece para que estejamos com o pensamento alerta, né? Com um bom pensamento, para ficar ligado a essas sugestões. Muitas vezes o que nos parece mal, mais tarde se configura em um bem que ainda não somos capazes de perceber, né? Isso é muito comum de todos nós, né? A gente às vezes é imediatista, a gente quer resultados logo, porque o nosso mundo está rápido, tudo está rápido, é o mundo da informação, a gente quer logo que as coisas se resolvam de um instante só. Muitas vezes nós não temos a paciência. E a paciência é o que esses amigos espirituais têm. Os nossos anjos de guarda, eles têm muita paciência. Porque muitas vezes eles aceitam as nossas cotoveladas, os nossos pontapés, e nunca nos abandonam. Eles têm paciência. Porque eles sabem que todo mal, todo vício nosso é temporário, e vai durar eternamente. Então eles sempre estão ali. E aí o que a gente acha que é um mal para a gente, mais tarde vem. Tem até um ditadozinho que diz assim: sorte ou azar, só o tempo é que dirá. Então o que a gente acha que é um mal agora, gente, mais tarde pode ser um bem. Porque muitas vezes o mal que nos acomete é um remédio amargo para a nossa reabilitação. Porque às vezes nós somos aquele doente que rejeita aquele remédio que é amargo. Mas é um remédio que, mesmo sendo amargo, vai nos fazer bem. Então muitas vezes as nossas dificuldades, as nossas doenças, sejam mentais, físicas, elas podem ser um bem mais tarde. Porque vai fazer parte do nosso cortejo de aprendizado, de progresso. Então é através deles que a gente adquire experiência, né? Então a gente esteja sempre vigiando e alerta para esse tipo de coisa. Todas as situações que muitas vezes imaginamos ser um mal, pode ser um bem mais tarde, né? Isso eu digo até em relação a essas doenças que nos acometem, né? Existe uma prece que nós gostamos sempre de realizar, que é essa aqui contida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28 da Coletânea das Preces, e ela é muito bonita. Prece ao anjo da guarda. Ela resume, ela sintetiza esse nosso desejo, né, do bem, de querer, de desejar o bem. Então, é uma rogativa aos nossos anjos da guarda. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-la sem queixume, sem murmurar. Livrai-me dos maus pensamentos